Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Querido irmão, seja bem-vindo a esse canal. A leitura de hoje são as cartas de ensino do nosso amado irmão, mestre, servo do Senhor, Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o vídeo para que mais vidas possam ser abençoadas e para que o reino do Senhor avance e a glória seja dada somente a Ele. Cartas de ensino, Derek Prince. Afinal, qual é a boa nova? O assunto que eu vou tratar agora nesta carta diz respeito a algo que Deus tornou real para mim ao longo deste ano e que é a restauração da mensagem enquanto Evangelho. Na minha opinião, tem havido um diluir da mensagem e assim grande parte do seu impacto perdeu-se. As Escrituras dizem, no fim do Evangelho de Marcos, que os apóstolos partiram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com sinais. Quer dizer, Deus confirma a sua palavra com sinais sobrenaturais. Deus confirma a sua palavra com sinais sobrenaturais. Sendo assim, é lógico que para alcançar a confirmação sobrenatural de Deus, precisamos de ter a certeza de que temos a palavra que Deus está disposto a confirmar. Por outras palavras, a confirmação da palavra está ligada à apresentação da palavra que Ele quer que seja apresentada. A confirmação da palavra está ligada à apresentação da palavra que Ele quer que seja apresentada. A expressão padrão que tem sido usada historicamente é a palavra evangelho. Provavelmente, não preciso dizer a ninguém que a palavra evangelho significa boa nova. Contudo, ao falar de uma forma geral, principalmente na introdução do ministério de Jesus e da verdade do evangelho, a expressão que é normalmente usada não é apenas o evangelho, mas sim o evangelho do reino, ou o evangelho do reino de Deus, ou ainda o evangelho do reino dos céus. Não alcançamos a mensagem na sua essência se deixarmos de lado a palavra reino. Por isso, quero dedicar um pouco de tempo para partilhar consigo o que acredito serem as implicações desta expressão o evangelho, ou as boas novas do reino, as quais penso que para muitos são desconhecidas. Uma das razões pelas quais tudo isto é pouco familiar e bastante difícil de aprender para cristãos contemporâneos é o fato de já não estarmos habituados ao reino, à monarquia, como forma de governo. Basicamente, a maioria de nós viemos de democracias. E mesmo no meu país de origem, a Grã-Bretanha, apesar de ainda ter uma família real, ela é essencialmente ornamental. É uma instituição. Não faz parte do processo de governação na maior parte dos casos. O que temos de perceber é que, no tempo da Bíblia, o método normal de governo era instituído por um rei, e aqui não estamos a falar sobre algo ornamental ou de uma instituição arcaica, mas sim de uma realidade muito prática do governo. E assim, quando falamos acerca das boas novas do reino de Deus, estamos a falar das boas novas da governação de Deus, num sentido muito prático. Não quer dizer que vamos ter uma apresentação fantasiosa de Deus como soberano remoto de parte certa, mas que vamos estar de fato sob o governo, a governação de Deus. É este o assunto crucial desta mensagem, e penso que estará de acordo comigo de que tem sido obscurecido pela Igreja desde há muitos séculos. Pessoas que são, cito, evangélicos e outros, quando falam acerca do Evangelho, as suas mentes tendem a pensar em novamente, cito, serem salvos, terem os pecados perdoados, receberem a vida eterna e em saberem que vão para o céu quando morrerem. Bom, isto na verdade está incluído no Evangelho e é de extrema importância, mas não é o cerne, o centro da mensagem do Evangelho, tal como é apresentada no Novo Testamento. É uma aberração. Não revela a questão central. A mensagem do Evangelho é que Deus está disposto de assumir o governo da raça humana. A mensagem do Evangelho é que Deus está disposto de assumir o governo da raça humana. Se alguma vez falarmos do Evangelho sem referir algures
acerca de estarmos sob o governo de Deus, é porque perdemos a essência do tema. Gostaria de ir agora para uma introdução profética dada pelo profeta Isaías. Em Isaías 9:6-7, encontramos a famosa previsão do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Quero que repare na ênfase dada, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Almeida Revista Imprensa Bíblica. Ao longo dos tempos, isto sempre foi entendido como uma referência ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. E repare como isto é exato, pois ele nasceu como uma criança, um bebê, mas foi dado como o eterno Filho de Deus. Ele não se tornou o Filho de Deus quando nasceu da Virgem Maria, mas ele veio como uma criança. Agora, qual é a primeira declaração feita acerca deste Messias, deste Salvador? E o governo está sob os seus ombros. Qual é a primeira declaração que é feita sobre este Messias, este Salvador? O governo estará sob os seus ombros. Qual é a primeira coisa que é a essência das boas novas? O governo estará sobre os seus ombros. Ele assumirá o governo da humanidade. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. ARB. Creio que todos estes aspectos são aspectos da sua qualificação para governar a humanidade. O versículo seguinte volta para o tema do governo. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. ARB. As Escrituras tornam muito claro que a paz depende sempre de um bom governo. Se por um governo não pode haver paz, e aqueles que recusarem o governo de Deus não podem conhecer a paz. Aqueles que recusarem o governo de Deus não podem conhecer a paz. Isaías diz mais do que uma vez que há paz para os ímpios, para os rebeldes. PE Isaías 48, 22, 57, 21, 59 e 8. Novamente, isto não é familiar ao pensamento atual. Lamentavelmente, acho que muitos cristãos muitas vezes tendem a ver o governo como um organismo hostil, que é responsável por muitos dos problemas. A verdade é que sem governo não pode haver paz. É absolutamente inútil para as nações irem em busca de paz fora de um governo. A medida de sucesso do governo corresponde à medida de paz que ele proporciona. Voltando ao versículo 7. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. ARB. Uma vez estabelecido, o seu governo crescerá sempre. Repare agora no tipo de governo. Sobre o trono de Davi e no seu reino. ARB. Ele vai governar como rei, não como presidente, como um primeiro-ministro, nem como um ditador, mas sim como um rei. E então diz, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça. ARB. Para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça. ACF. Em relação a esta mensagem do reino, a primeira palavra que está sempre em evidência, depois de mencionar o reino, é a palavra justiça ou retidão, e diretamente associada a ela está a paz. E perante estes fatos, podemos ver que sem governo não pode haver paz. E esse governo tem de providenciar justiça, e onde há justiça ou retidão, haverá certamente paz. E continua assim, desde agora e para sempre. ARB. E a frase conclusiva é a garantia de Deus de que isto vai acontecer. Qualquer que seja a reação ou resposta dos homens, Deus diz: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. ARB. O Senhor está de tal forma comprometido com isto que garante que vai acontecer. Isto é uma imagem do que Jesus veio fazer. Ele veio tomar posse do governo da raça humana. O que é que Jesus veio fazer? Ele veio tomar posse do governo da raça humana. Isto tem muita lógica, se analisar a fonte de todos os problemas humanos. Ela remonta a um único fato, que é a rejeição pelo homem do governo de Deus. A fonte de todos os problemas humanos. O homem rejeitou o governo de Deus. O homem rebelou-se contra Deus e recusou seu governo. Isto é a origem exclusiva a que podem ser atribuídos todos os males, os sofrimentos e os problemas da humanidade, desde aquele dia até agora. Todos eles têm uma causa única. E o Evangelho, ou as boas novas, são tão lógicos que fornecem o remédio para anular os problemas que tiveram origem nesta causa. E este remédio é voltar a estar sob o governo de Deus. O Evangelho fornece o remédio, voltar a estar sob o governo de Deus. Na realidade,
falar em receber o Evangelho, em ser salvo ou tornar-se cristão, ou quer que se diga, sem estar sob o governo de Deus, é enganar-se a si próprio, está a perder todo o pensamento e o objetivo central. Não pode desassociar a salvação do governo de Deus. Não se pode dissociar a salvação do governo de Deus. Sabe, se começarmos a pensar assim, teremos uma resposta muito diferente em muitos assuntos. A nossa atitude perante muitas coisas será diferente. Tornar-nos-emos um povo governável. Acho que é difícil imaginar alguém menos governável neste momento do que a Igreja de Jesus Cristo. Alguém uma vez, num encontro de ministros, orou: Deus, manda-nos profetas. E outro ministro disse: Deus, não mandes, porque se o fizeres, vamos matá-los. Na realidade, tenho dúvidas se haverá algum grupo de pessoas menos governável na terra do que a Igreja de Jesus Cristo. Uma importante razão básica é que temos tido uma ideia errada do que Deus requer. As boas novas são que Deus vai mesmo governar-nos. Se não estivermos preparados para sermos governados, não temos o direito a receber as boas novas. Se não estivermos preparados para sermos governados, não temos o direito a receber as boas novas. Não podemos dissociar o governo de Deus das boas novas. Seguimos agora para o Novo Testamento e vejamos como esta profecia de Isaías veio a concretizar-se em Mateus 2:6. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Versículos 1-2 ACF. E é esta a sua primeira apresentação à humanidade, não como Salvador, embora o seja, mas como Rei. A primeira apresentação de Jesus à humanidade é como Rei, não como Salvador, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Versos 2 a CF. Repare agora na reação da autoridade estabelecida a esta mensagem, pois quase sempre todos reagem da mesma maneira. Todos ficam muito perturbados quando ouvem falar de um novo governo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Versos 3 a CF. Mas por que ele estava perturbado? Qual o motivo? Ele começou a perceber que havia uma ameaça ao seu governo, entende? E se conhecesse o caráter de Herodes, veriam que isso o amedrontaria, mais do que qualquer outra coisa. A história confirma vezes sem conta que o tipo de ação tomada por ele era típico. Saiu para assassinar quem quer que fosse concorrente àquele título, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, o Messias. Versos 4 a CF. Não havia ignorância quanto a isto, todos sabiam. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Versos 5 e 6, NVI. E repare novamente, ele veio para ser o quê? Um líder governante. Bom, essa reação do poder secular às notícias da existência de outro rei realmente não mudou ao longo dos séculos. Continua a pô-los muito nervosos. Se não provocarmos essa reação, é sinal de que provavelmente não estamos a transmitir a mensagem correta, percebe? Quero abordar a proclamação inicial do reino, e as passagens de que vou falar agora apresentam a introdução de Jesus e do seu ministério. Esta é a versão oficial da sua vinda e da abertura do seu ministério. Quero que veja que o tema durante o tempo todo é: o reino de Deus está próximo. Vamos a Mateus 3, os versículos 1 e 2. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se. Por quê? Porque o reino dos céus está próximo. NVI. Qual era a mensagem? O reino dos céus está próximo. É chegado o reino dos céus. Não havia nada específico acerca do perdão dos pecados. A primeira verdade central é: o reino ou o governo de Deus está próximo e é chegado.
A primeira verdade central da mensagem é: o reino de Deus está próximo, é chegado. Todo o povo judeu estava mesmo à espera de um governante que restaurasse a independência deles e a sua governação na sua própria terra. Por isso, não tiveram qualquer dificuldade com o propósito de João. Eles poderiam não acolher bem a mensagem, mas de certeza que entenderam o que ele estava a dizer. O governante, há muito prometido, está próximo. E podemos então ler em Mateus 4,17 a primeira declaração pública de Jesus. Estas são, de fato, as primeiras palavras que pregou. Mateus 4,17. Daí em diante, foi na altura após João Batista ter sido posto na prisão, Jesus começou a pregar. NVI. Prefiro a palavra proclamar. Quando vê a palavra pregar, deve ter em mente que é um verbo derivado de um substantivo usado para arauto. É a proclamação de um arauto. Ele começou a proclamar e disse: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. NVI. Ele começou exatamente onde João Batista tinha começado. Não há diferença nenhuma. Essa é a mensagem. Pode confirmar isto em Marcos 1, 14 e 15, que é novamente uma descrição paralela da abertura do ministério de Jesus. Marcos 1, 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido. ACF. E isto referia-se principalmente, acho eu, às profecias de Daniel, que tinham definido uma altura específica para a vinda do reino. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, ou nas boas novas. ACF. O que são as boas novas? O reino de Deus está próximo. É tudo muito claro. Assim, o requisito inicial para os que queriam beneficiar da mensagem é resumido numa só palavra: arrependimento. Onde quer que a mensagem chegue, o primeiro requisito é o arrependimento. Por quê? Voltemos por um instante ao profeta Isaías, capítulo 53 e versículo 6. Palavras familiares para muitos. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. NVI. Isto é verdade para cada um de nós hoje. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. NVI. Repare, esta é a culpa universal da raça humana. É o problema base da humanidade. Nem todos cometemos assassínio ou adultério ou roubo, ou ficamos bêbados ou fomos imorais. Mas há uma coisa que todos nós fizemos. Todos nós nos voltamos para os nossos próprios caminhos. E então o profeta continua: mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. NVI. O que é voltar para o seu próprio caminho? É iniquidade. É uma palavra muito, muito forte para maldade. Penso que uma tradução melhor e mais moderna seria rebelião. É o problema de raiz da raça humana. Todos nós somos rebeldes. Mas graças a Deus a mensagem é que Deus colocou sobre Jesus na cruz a rebelião de toda a humanidade e todas as consequências malignas desta rebelião. Essa é a essência de tudo o que foi realizado na cruz. Deus depositou sobre Jesus a rebelião e as suas consequências malignas, para que, em troca, o bem devido à obediência sem pecado de Jesus pudesse ser disponibilizado a todos os que se arrependem e creem. É esta a essência de tudo o que foi realizado na cruz. Foi uma troca ordenada divinamente. Todo o mal que nos era devido caiu sobre Jesus para que o bem devido a Jesus pudesse estar disponível para nós. A essência de tudo o que foi realizado na cruz. Todo o mal que nos era devido caiu sobre Jesus para que o bem devido a Jesus pudesse estar disponível para nós. E com esse fato, Deus supriu todas as necessidades de toda a humanidade em todos os tempos: espiritual, mental, emocional, física, material, financeira e eterna. Tudo foi fornecido por aquele supremo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Mas a essência do problema era a rebelião. E foi aí que Deus lidou com ela. Então, por que é que todos temos de arrepender-nos? Porque todos fomos rebeldes, é claro. Não há maneira de entrar no reino de Deus sem ser pelo arrependimento. Não há maneira de entrar no reino de Deus sem ser pelo arrependimento. Arrependimento, já o disse, não é uma emoção.
pode ser acompanhado por uma emoção, mas é uma decisão. Na moderna terminologia, significa que dizemos: Deus, eu tenho estado voltado para o meu próprio caminho, a viver para mim agradar a mim próprio, a estabelecer os meus próprios padrões, os meus próprios objetivos, a consultar-te uma ou duas vezes apenas quando me convinha, mas principalmente tenho estado a agradar a mim próprio. Mas acabou-se. Não voltarei a fazer isso. Aqui estou, meu Deus, a submeter-me a ti, sem reservas. Dize-me o que tenho de fazer e vou fazê-lo. Isto é arrependimento. Tudo a quem disto não o qualificará para o reino. Há muitas pessoas salvas, que na realidade não têm grande coisa do reino nas suas vidas, porque na verdade nunca se arrependeram. Jesus não apenas proclamou o reino, mas demonstrou-o. Vamos voltar a Mateus 4, 23, 24, que é o princípio do seu ministério real, para além de ensinar e pregar. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. ACF. Prefiro traduzir isto como a proclamar as boas novas do reino. Qual foi a boa nova? O reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Mateus 4, 23, 24, ACF. E cá está o ponto crucial do que ele quer transmitir. A mensagem determina os resultados. Quando ele pregou o reino, ele demonstrou o domínio e a autoridade de Deus. A mensagem determina os resultados. Quando ele pregou o reino, ele demonstrou o domínio e a autoridade de Deus. E há três coisas que não podem sobreviver em confronto com o reino: pecado, doença e demônios. Sempre que a humanidade foi confrontada pelo reino, através de Jesus, o pecado, a doença e os demônios passaram por uma derrota manifesta e total. Sabe, foi-me pedido que falasse no ministério da cura e fico muito feliz por fazê-lo. Mas durante os últimos anos, acabei por verificar que muito do que se faz no que chamamos ministério da cura é fazer algo que Jesus disse que nenhuma pessoa sensata alguma vez faria, que é pegar num pedaço de tecido de uma peça nova e colocá-lo como um remendo numa peça velha. Ele disse que o que irá acontecer é que o novo tecido irá rasgar-se do velho, e assim o buraco ficará ainda maior do que antes. O que quero dizer com isto? Quero dizer que as pessoas vêm de uma vida carnal, de autossatisfação, em que só dão a Deus o que lhes apetece no domingo de manhã, ou em qualquer outra altura. Vêm até uma reunião de cura e em aproximadamente 2 ou 3 horas querem que Deus ponha um remendo com a sua bênção sobrenatural no seu estilo de vida de autossatisfação. Mas isto não funciona. Nunca foi ordenado para funcionar dessa maneira. A mensagem de cura é para as pessoas que receberam o reino, e fora do reino não há promessa de cura. Isto é tão dramático. Veja novamente aqueles versículos. Ele proclamou as boas novas do reino. Como é que sabiam que o reino tinha chegado? Qualquer homem poderia ter se levantado e dito que o reino de Deus está próximo. Qual era a evidência? Ele curou todo tipo de doenças e enfermidades. Esta foi a evidência. E depois no versículo a seguir diz: acho que é muito específico na terminologia daquela época e distingue todo tipo de problemas físicos, mentais e emocionais de que a humanidade podia sofrer. Apenas veja a lista. E traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos. ACF. Tormentos poderia significar males mentais, emocionais ou físicos. Penso sempre na artrite como um tormento. Os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. ACF. Acho que na terminologia antiga, isto era toda a gama de sofrimento humano, e o reino lidou com todos eles. Nenhuma forma de poder demoníaco, ou pecado, ou doença podia coexistir com o reino de Deus. Como vê, é uma mensagem sensata e faz todo sentido.
Vamos para o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, apenas por uns momentos. Malaquias 4:2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, Deus é quem fala, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. ACF. Quem é o sol da justiça? Jesus, é claro. É um dos seus grandes títulos. Veja o que ele é. É o sol da justiça. E traz o quê? Cura, claro. Agora, no universo natural na Terra, para nós, há apenas uma fonte de luz, vida e calor, e que é o sol, não é? É muito claro. A luz na pessoa de Jesus traz justiça e cura. A escuridão, as trevas, é a força do inimigo e traz pecado e doenças. Voltando a Mateus 4, 23, 24, aqui temos o comentário do Novo Testamento. Quando o sol da justiça resplandeceu, nem o pecado, nem as enfermidades e nem os demônios conseguiram resistir diante dele. É uma mensagem gloriosa, é algo que nos entusiasma. O simples fato de que se vai para o céu quando morrer é maravilhoso, mas para mim não é tão entusiasmante. Neste momento, fico mais entusiasmado com o que me irá acontecer antes de morrer. Se o propósito do Evangelho fosse apenas levar-nos para o céu quando morremos, então há muita coisa que acontece e que não faz sentido. Já ouviu falar dos dois metodistas? Isso nos tempos em que os metodistas eram realmente metodistas. Um era pregador e o outro um atirador profissional. Assim o pregador andaria a pregar e a chamar o povo para o arrependimento e salvação. E sabe, quando o metodista à moda antiga chamava, eles tinham realmente de renunciar a tudo e dar suas vidas sem reservas ao Senhor Jesus Cristo. Quando o pregador estava absolutamente certo de que estavam realmente salvos, o seu irmão avançava e matava-os. Assim nunca tinham apóstatas. Bom, se o único propósito do Evangelho é levá-lo até o céu, por que não ir para lá rapidamente? Tal como o homem que um dia perguntou ao pregador: irei para o céu se comer porco? E ele respondeu sim, e provavelmente chegará lá mais depressa. Mas como vê, o que eu estou a querer dizer é que, involuntariamente, temos apresentado às pessoas uma caricatura do Evangelho. Involuntariamente, temos apresentado às pessoas uma caricatura do Evangelho. Ela tem mesmo pouco a ver com a verdadeira mensagem do Novo Testamento. É muito bom até onde vai, mas não vai longe o suficiente. Vejamos agora a próxima questão, que é a oração pelo reino. As nossas orações e pregações devem estar relacionadas, não é verdade? É inconsistente pregar uma coisa e orar por outra. Jesus não deixou espaço para inconsistências. Ao proclamar o reino, ele ensinou seus discípulos como orar. Vamos até Mateus 6, 9 e 10. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. ARIB. Começa com o aspecto mais crucial do seu relacionamento. Pai. Está a dirigir-se como um filho para o Pai. Isto faz toda a diferença para a sua oração, pois está a orar a um Pai. A seguir temos a palavra nosso, apenas para lembrar que Deus tem muitos filhos para além de si. Não pode dar-se ao luxo de ser o centro das atenções. Tendo feito isto, adotamos a atitude correta, que é reverência ou adoração. Santificado seja o teu nome. Bem, é esta a aproximação essencial. Ao fazermos a aproximação correta, estamos prontos para começar a orar ou fazer petições. A primeira petição é para que venha o teu reino. Entenda que isto tem precedente sobre qualquer necessidade pessoal seu. O pão de cada dia, o perdão dos pecados, tudo o resto vem depois. Mas qual é a prioridade número 1? A vinda do reino de Deus. Parece-me que só estará a orar completamente em sintonia com a vontade de Deus quando as suas orações tiverem a mesma motivação e prioridade. O que importa primeiramente é a vinda do reino de Deus. Acho que estará de acordo comigo em como isto irá ajustar a oração de muitos cristãos. Diria a maioria. Somos tão centralizados em nós mesmos que nos focamos apenas nas nossas pequenas necessidades. Basicamente, eu diria que o cristianismo ocidental contemporâneo tem a atitude de que Deus existe para o nosso benefício. Nós não esperamos
adaptar-nos a Deus. Esperamos sim que Deus se adapte a nós. Este é um conceito totalmente errado deste relacionamento. Se o reduzirmos ao mínimo, Deus torna-se uma espécie de máquina de venda automática celestial. Se encontrar a abertura certa e introduzir a moeda correta, pode receber, quer seja Coca-Cola ou Fanta, ou batatas fritas. Esta não é uma representação correta de Deus, entende? Deus não vai mudar, é imutável. Se alguém mudar, adivinhe quem será? Nós, é claro. Como resultado da queda, o homem ficou aprisionado no egocentrismo. Tudo girava à volta do seu pequeno mundo. E ele ficou fechado na prisão dos seus próprios sentidos físicos. E a salvação livra-nos disto, quebra estas amarras e liberta-nos. E restitui-nos uma visão centrada em Deus, onde Ele é o centro e nós somos a periferia. A salvação restitui-nos uma visão centrada em Deus, onde Ele é o centro e nós a periferia. Muitos cristãos são como as pessoas da Idade Média, que pensam que o universo girava à volta deles. Por que pensavam isso? Porque era onde viviam. Nós aprendemos que a Terra gira à volta do Sol, não é assim? E é assim para nós. Nós giramos à volta do Sol da justiça. Não é Ele que gira à nossa volta. Ele é o centro. Avançamos mais um pouco nesta oração. Versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, onde? Assim na terra como no céu. ARB. Onde é que Deus quer que venha o seu reino? Na terra, claro. Assim, novamente, acho que muitas vezes temos tido a atitude em que o Evangelho é uma forma de nos levar da terra para o céu. Pensamos em termos de eu voarei para longe, I will fly away. O que está bem, quer dizer, gosto dessa canção, desde que seja usada na sua perspectiva correta. A verdade é que se estudar o Novo Testamento, terá uma revelação surpreendente, porque o propósito de Deus não é tanto levar-nos ao céu, mas trazer o céu até nós. O propósito de Deus não é tanto levar-nos ao céu, mas trazer o céu até nós. Qual o tema final do livro Apocalipse? A Nova Jerusalém a descer do céu para a terra. Nós não teríamos pensado assim. Então, se permitir que Deus seja o centro, terá uma revelação que irá afetá-lo de uma maneira que nunca alcançará se continuar a pensar em estar centrado em si mesmo. Percebe isto? Vamos apenas repetir estes dois versículos 9 e 10, mais uma vez, em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. ARB. A partir de agora, será um hipócrita se continuar a viver para si próprio, porque acabou de dizer, a minha primeira prioridade na vida é a chegada do reino de Deus. Ponho isto à frente de todos os problemas pessoais e necessidades. Voltemos às promessas feitas às pessoas que fazem assim. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. ACF. Repare, pois, que não há justiça fora do reino de Deus. Não pode ser justo fora do reino, porque é rebelde. E não há justiça para os rebeldes. O único lugar onde pode ser justo é sob o governo de Deus. Ou é rebelde ou está sob o governo de Deus. Ou é rebelde ou está sob o governo de Deus. Aqui temos de procurar primeiro não a justiça, mas o seu reino. Como resultado disto, a justiça vem. E depois, todas as outras necessidades da vida são resolvidas. Se o quê? Se as prioridades forem bem escolhidas. Acredita nisto? Não tem de dizer amém. Estou apenas a perguntar se acredita mesmo nisto. E se realmente acredita, está a viver desta forma? Quando eu era um jovem pregador, sou ainda jovem, mas já fui mais, passei muito tempo em oração por dinheiro, que precisava. Acredite-me. Nessa altura, a minha esposa e eu tínhamos 8 filhas adotadas, e as contas da mercearia e outras parecidas eram muito altas. De fato, lembro-me bem de comprar as lâminas de barbear uma de cada vez, porque não tinha dinheiro suficiente para um pacote. Bem, acredito na oração pelo dinheiro e acho que é muito legítimo. Mas à medida que o tempo foi passando, aprendi que se focar-me no reino de Deus, terei muito mais.
com muito menos orações pelo dinheiro, entende? Funciona mesmo. Se estiver em sintonia com as prioridades de Deus, Ele tomará conta de si. Se estiver em sintonia com as prioridades de Deus, Ele tomará conta de si. Não sou pouco prático, quero dizer, tenho os pés bem assentes na terra, mas isto é perfeitamente prático. Quero encorajá-lo, dê um passo em fé e experimente. Em fé, não com presunção. Tem de ter a orientação clara de Deus antes de avançar, mas devo dizer, com todas as minhas franquezas e muitas vezes a não exercer a fé como devia. Tenho esta escritura comprovada há anos. Procure primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas lhe serão acrescentadas. Também tenho de dizer que Deus é muito generoso a longo curso. Será testado, mas a longo curso, tal como tenho dito aos ministros que foram postos fora das suas igrejas, que provavelmente perceberão que Deus é mais generoso do que o conselho da igreja. Quero, pois, testemunhar sua fidelidade e quero dizer que funciona. Mas este é o princípio da vida no reino. Ter como seu principal objetivo na vida o estabelecimento do reino de Deus na terra. Obedeça ao que Deus lhe diz para ser feito e Ele tomará conta das suas necessidades terrenas. Esta é a sua promessa. Obedece ao que Deus diz para ser feito e Ele tomará conta das suas necessidades terrenas. Esta é a sua promessa. Assim, não só Jesus proclamou a mensagem, mas quando treinou os seus discípulos e os enviou como apóstolos, Ele deu-lhes exatamente a mesma mensagem. E ouça, exatamente a mesma expectativa, certo? Nada mudou. Não havia nenhum outro nível inferior. Jesus não estava num certo nível com uma mensagem e os discípulos num nível inferior e com uma mensagem menor. Havia uma só mensagem e um só testemunho, uma só confirmação para todos os que proclamavam. Vamos para Mateus 10, versículo 8. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder, autoridade sobre os espíritos imundos. ACF. Essa é a primeira qualificação para sair e apresentar as boas novas. É o poder, a autoridade sobre os espíritos imundos. Ninguém no Novo Testamento foi alguma vez enviado para proclamar o Evangelho sem lhe ter sido dado autoridade sobre espíritos malignos. Não consegue encontrar um único exemplo. Para poder proclamar o Evangelho do Reino de Deus, é preciso de ter autoridade e poder sobre os espíritos malignos. E para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. ARIB. Isto não lhe soa familiar? Onde lemos isto? Em Mateus 4. Os nomes dos 12 apóstolos são estes. Veja, Mateus 10, 2, 4. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Mateus 10, 5, ACF. Não ireis pelo caminho dos gentios. E por que não? Muitas pessoas não compreendem isto, porque no programa de Deus, o reino era para ser oferecido primeiramente a uma nação que tinha sido especialmente preparada para receber o reino. Esta nação era Israel, é claro. E assim o reino não foi oferecido a mais nenhuma nação, até após a morte e ressurreição de Jesus. Ele explicitamente ordenou: não ireis. E quando uma mulher Ciro-fenícia veio até ele, por causa da sua filha que estava possuída por demônios, de uma certa forma a ignorou e disse que não era apropriado tirar o pão das crianças e dá-lo aos cachorros, porque ela não estava na nação a qual tinha sido oferecido o reino. Mas ela foi tão persistente que conseguiu tudo o que queria e ainda um pouco mais. Mas entende por que ele a tratou assim? Porque a sua missão, dada pelo Pai, era proclamar a mensagem ao povo judeu. Agora, o que tinham de fazer? Versículo 6. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai, proclamar, dizendo: é chegado o reino dos céus. ACF. Como pode constatar, a mensagem não mudou. E porque o reino dos céus chegou, o que tem de fazer para comprovar isto? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Versos 8 ACF. Isto não lhe é familiar? Nunca muda. Não é a pessoa, é a mensagem.
de graça recebestes, de graça dai. Versos 8 a CF. Jesus disse que não pagaram nada para o receber, portanto, não cobrem nada por ele. Adoro essa passagem. Perguntam-me, irmão Prince, viste mortos serem ressurretos? Sim, vi, definitivamente. No Quênia, na África Oriental, onde trabalhei durante 5 anos, vi pessoalmente 2 dos meus alunos serem ressurretos da morte. Mas muitos pregadores africanos, simples pregadores, poderiam testemunhar terem visto pessoas a ressuscitarem da morte. Digo-lhe que o meu maior problema é limpar os leprosos. Conheço um leproso que foi limpo gloriosamente, mas devo dizer que é nesta área que tenho mais problemas. Acredito em ressuscitar os mortos. Não se ressuscitam todos os mortos, nem Jesus o fez, mas acredito que é parte do testemunho do reino que ressuscitemos os mortos. Demonstramos a derrota da morte, bem como de todos os outros males. Acredito apaixonadamente na expulsão de demônios. Acredito na cura dos doentes. Quem me dera poder fazer isto melhor ainda, mas pelo menos estou a fazer. O próximo ponto, e este é vital, é que uma vez que o reino de Deus é proclamado e demonstrado, automaticamente trará para a luz a existência de um reino rival oposto, que é o reino de Satanás. Se não levar o reino de Satanás a manifestar-se, podem estar certos de que não proclamaram realmente a mensagem, porque a proclamação e a demonstração da mensagem trarão sempre o reino de Satanás à luz. Uma vez que o reino de Deus é proclamado e demonstrado, automaticamente trará para a luz a existência de um reino rival oposto, que é o reino de Satanás. Quando eu estava a trabalhar na educação, na África Oriental há anos, o Departamento Governamental da Educação do Quênia enviou-me um filme chamado O Reino Rival. Era um filme muito impressionante. A sua mensagem era que o homem, por muito pouco, consegue manter-se à frente do inseto, mas que a sua vida e bem-estar são constantemente ameaçados por um reino rival de insetos. Um dos grandes problemas naqueles dias no Quênia era a malária. Em qualquer parte do mundo, uma pessoa morria de malária a cada 10 segundos. Bem, isto abriu a minha mente para a existência de um reino rival, não um reino de insetos, mas um reino de seres satânicos, espíritos demoníacos, anjos rebeldes, e para o fato de que quando o reino de Deus se manifesta, haverá uma manifestação correspondente do reino de Satanás. Vejamos agora Mateus 12, 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. ACF. Compreende o que isto quer dizer? Este homem era cego, não podia ver, mudo, não podia falar, devido ao espírito maligno. E quando este espírito foi expulso, o homem começou a falar e a ver. Bem, apenas há 2 noites, sábado à noite, em Honolulu, uma gentil senhora suíça com 86 anos, que só falava francês, veio até a nossa reunião de cura, trazida pelo seu filho. O filho disse: "Essa é a minha mãe. Ela tem 86 anos, perdeu a visão, está praticamente cega e quer oração." E a senhora disse-me: "Já tive 4 milagres." Respondi: "Acho que vai receber o 5º." E então resolvi testar, quer dizer, não ia experimentar. Senti-me incentivado e então disse: "Vamos expulsar o espírito da cegueira." Então Ruth e eu fizemos isto e algo veio sobre a senhora. Nós fizemos-la sentar numa cadeira e ela começou a chorar e a tremer. E o seu filho estava a tentar confortá-la e fazê-la parar de chorar e tremer. Nós dissemos: "Não a faças parar, pois é isto que queremos expulsar dela." Entende? Expulsar. Desde que isto saia, não a tente acalmar. Então continuamos com a reunião, a orar por outras pessoas, e cerca de 10 minutos mais tarde, não mais, o homem trouxe a sua mãe e ela disse em francês: "Vejo seus olhos." E o homem disse: "A vista de minha mãe está restaurada." Eu pensei: funciona. Louvado seja Deus que funciona. Amém. Mas é apenas a ponta do iceberg, pois deveria acontecer continuamente. Na mesma reunião veio um homem surdo dos 2 ouvidos. Coloquei os meus dedos nos ouvidos, orei e disse: "Então." Ele ouviu com ambos os ouvidos. Quero dizer, foi instantâneo.
Passemos agora a Mateus 12, 23 e 24. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. ACF. Este é um dos títulos de Satanás. Por outras palavras, eles acusavam Jesus de estar aliado a Satanás, uma coisa terrível de ser dita. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? 25, 26, ACF. Repare que Satanás tem um reino. Tem de entender isto, continuando. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Versos 27 a CF. O exorcismo era praticado entre o povo judeu naquela época. Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Versos 27. Atenção ao próximo versículo. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Versos 28 a CF. Está a ver isto? O que é isto? Conflito entre dois reinos invisíveis. O reino de Deus, representado por Jesus, o reino de Satanás, representado por demônios. E quando os demônios tiveram de render-se perante a autoridade de Jesus e o poder do Espírito Santo, foi essa demonstração de que o reino de Deus tinha triunfado sobre o reino de Satanás. Acredito que é sobretudo por isto que Satanás detesta tanto o ministério da libertação, porque é a demonstração aberta de duas coisas: a realidade de dois reinos invisíveis e o fato de que o reino de Deus tem supremacia e vitória sobre o reino de Satanás. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.